do verso 1 até o verso de número 13. Conforme a gente tem mencionado aos irmãos, eu estou fazendo a leitura do texto, os irmãos acompanhando em leitura silenciosa, porque se os irmãos fizerem a leitura, não vai dar para ouvir aqueles que vão assistir através da nossa rede social. Então eu faço a leitura e fica audível para aqueles que depois vão acessar a página da nossa igreja e vão compreender toda a leitura do texto. A alegria da gente poder se ajuntar mais uma vez para adorar a Jesus, buscar o Senhor, em especial essa semana com o propósito de apresentarmos o jovem Douglas, lembrando de que Deus está ouvindo a nossa oração, está cuidando de tudo. O rapaz tem apresentado melhoras significativas e a gente espera em Deus de que o mais rápido possível ele já esteja no convívio da família e no convívio entre a igreja do Senhor, entre os nossos irmãos ou entre nós. Então, isso nós agradecemos ao Senhor porque Deus ouve as nossas orações. Continuemos a apresentar o jovem Douglas em oração. Deuteronômio, capítulo de número 9, do verso 1 até o verso de número 13, diz assim o texto sagrado: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi, e o Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia.
Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Tem hora que eu percebo que quando eu peço para vocês dizerem amém, parece que vocês ficam até assustados para dizer amém, porque está falando de rebeldia, de obstinação, mas nós estamos dizendo amém para confirmar, irmãos, a palavra que nós lemos, tá bom? Não fiquem assustados para dizerem amém. Vocês podem dizer amém? Amém. Tá bom? Porque parece que a gente está dizendo assim, confirmar um amém desse nessa história, mas está tudo tranquilo, é confirmar o que nós acabamos de ler, porque isso é verdade. Bom, meus irmãos, me permita ser bem sucinto nesta noite, sem a gente perder a essência do capítulo de número 9, porque vamos tratar na noite de hoje o perigo do orgulho ou o perigo da soberba que Deus orienta aos filhos de Israel para que eles tomassem muito cuidado. Esse assunto que a gente vem tratando do livro de Deuteronômio tem sido de muita edificação para todos nós, acredito assim, em especial a vida do pastor, porque quando a gente aborda um assunto antes de falar com a igreja, Deus primeiro fala ao nosso coração, aprimorando a nossa vida de fé, trabalhando no nosso coração. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, e especialmente a vida do pastor, ela precisa da orientação divina e precisa de receber a instrução do Senhor. Até porque nós estamos falando muito do livro de Deuteronômio, sobre instruções que Deus entrega a Moisés para que se fale aos filhos de Israel. Então eu começo dizendo para vocês, apenas como uma pequena lembrança do que tratamos na terça-feira passada, que o capítulo 8, que foi o tema da doutrina na semana passada, tratando sobre assunto de memória, o perigo do povo de Israel perder a memória, aquilo que Deus obrou no meio do seu povo, desde quando eles saíram da terra do Egito. Deus adverte ao seu povo para que eles não se esquecessem, que eles tivessem todas as maravilhas, o que Deus realizou no meio do seu povo estivesse na memória desta nova geração. Embora eles não tivessem presenciado todos os milagres desde a saída da terra do Egito, esta é uma nova geração que Moisés está discursando, é o 40º ano, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e eles precisam de um discurso inflamado, eles precisam de alguém que tenha vivido experiências tremendas e profundas diante de Deus, e que eles precisam receber as instruções através do seu líder, neste caso Moisés. Eu tenho falado desde o primeiro sermão no livro de Deuteronômio, que a gente vai ver isso de uma forma constante, e eu daqui a pouco apenas vou pincelar isso também, para que vocês notem, desde o capítulo 1, que exposição da palavra
por Moisés, está muito claro que Moisés, em seu discurso, ele está levando o povo, relembrando o povo a ter conhecimento da lei que Deus havia entregue a ele. Só que também Moisés vai contar muito das suas experiências vividas neste longo trajeto do deserto em 40 anos. Porque ensino e experiência da vida de um líder, eu acho que é indiscutível que todo líder, além do conhecimento da palavra, requer que ele tenha experiências com Deus. Moisés, ele teve as mais duras experiências diante do povo e experiências gloriosas diante de Deus. Muitas vezes chorando, muitas vezes para ser apedrejado, para ser morto pelos seus irmãos. Nós vamos perceber que Moisés, ele leva a responsabilidade nos seus ombros com muita graça, com muito poder. Este homem tinha muita autoridade de Deus. Não é por acaso que Deus fala com Moisés face a face. O maior legislador, um homem santo, um homem de um contato com Deus que a gente nunca viu nas páginas do Antigo Testamento. E eu acredito que no Novo Testamento também, a não ser o nosso Salvador, e aí a gente está falando dos homens, os mortais, mas todos, seja no Antigo e no Novo Testamento, não conhecemos um homem que tenha tanta intimidade com Deus como Moisés. Um homem de vida santificada, pura, e ele carrega sobre os ombros a responsabilidade de levar o povo à terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Uma tarefa dificílima, por isso que vai mesclar ensino que Moisés está dando a esta nova geração com experiências vividas, mostrando o peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros. A história do capítulo 9 aqui, ele vai narrar mais algumas experiências vividas. Na verdade, ele narra duas. Ele fala sobre a experiência em Horebe e fala da experiência em Cádiz Barneia. Duas experiências dolorosas. Uma quando o povo cedo já tinha se desviado, enquanto Moisés está no monte e está buscando a instrução de Deus. Deus falando com ele, vai entregar as tábuas da lei. E a outra, no final do capítulo 9, vocês vão perceber que Deus dá também uma experiência dolorosa quando ele caminha pelo deserto, a experiência de Cádiz Barneia, quando o povo murmura contra Deus, contra Moisés, querem apedrejá-lo devido ao povo estar sedento. Então eu estou dizendo que a tarefa de Moisés era uma tarefa dificílima. Moisés, ele tem a graça dada por Deus, o poder dado por Deus, a autoridade que Deus imparte a ele, que confia a ele, para que ele leve esse povo. Que responsabilidade! Porém, no capítulo de número 9, a gente vai perceber que o assunto é diferente do capítulo 8, porque no capítulo 8 a gente tratou de memória, mas a memória que leva, a falta de memória que leva à ingratidão. Mas no capítulo de número 9,
O capítulo 8 trata dessa falta de memória. No capítulo de número 9, nós vamos perceber que o assunto é ainda muito mais sério. Se no 8 trata da falta de memória que leva à ingratidão e desencadeiam uma série de problemas, de prejuízos e de pecados entre o povo, o capítulo de número 9 ainda torna muito mais sério, porque este capítulo de número 9, Deus está advertindo o seu povo para que eles não corram o risco de ter a soberba no coração deles, o orgulho no coração deles, que a soberba não domine o coração deles quando eles passarem o Jordão e entrarem na terra de Canaã. Na verdade, o capítulo de número 9 vai aparecer aí, já está aí no Data Show para vocês verem, que o capítulo de número 9, no verso 1, Deus está dizendo mais uma vez aquilo que eu comecei dizendo para vocês, tanto no capítulo 4, no capítulo 5, capítulo 4, verso 1, ouve, ó Israel, capítulo 5, verso 1, ouve, ó Israel, mas no capítulo 9, aqui, também se repete esta mesma frase, esse mesmo estribilho, dizendo: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão. Então eles estão cientes de que aquele dia, depois do discurso, eles estão para atravessar o Jordão. Eles vão chegar na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, de que daria ao seu povo, a sua semente, e eles iriam desfrutar de tudo o que Deus disse para Abraão, para Isaque, para Jacó, e agora eles vão se deleitar. Eles vão receber por herança esta terra. Só que quando eles vão entrar na terra, há uma advertência para Israel. Deus está dando um aviso para Israel. Deus está falando com antecedência para Israel, para o seu povo, que eles tomem cuidado. E o cuidado não seria o perigo só daquelas nações que eles deveriam destruir, que estariam lá dentro, que era para expulsar esses moradores. Eles correriam um risco com problemas dentro deles, que está no coração do ser humano. E Deus está dando uma advertência para que eles vigiem, que os problemas que eles poderiam enfrentar começando por eles mesmos, e eu vou explicar isso para vocês. E Deus está avisando para eles, porque Deus, irmãos, Ele sempre avisa com antecedência. Deus sempre tem o prazer de nos mostrar, irmãos, que alguma coisa pode acontecer conosco, e por isso Deus nos previne. Deus nos dá alerta. Por exemplo, o profeta disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Moisés experimentado, Moisés com conhecimento de Deus, ele vai transmitir a mensagem de Deus para Israel. E a mensagem é: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares e possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Então Deus está dizendo: olha, vocês vão passar o Jordão, vocês vão conquistar cidades mais fortes do que vocês, muradas até os céus, porém, eu preciso advertir a vocês do perigo da soberba, do perigo do orgulho. Eu vou mostrar isso nos versos que se seguem. Porém, me permita dizer aqui para vocês, irmãos, sobre as questões do orgulho, porque eu acho que primeiro seja importante eu tratar isto com vocês sobre
este pecado que é a origem de todos os outros pecados. A gente não conhece um pecado antes desse, que é o orgulho, que é a soberba. Vocês sabem de que isso teve início por o anjo de luz, o inimigo de Deus. A gente conhece, né, na nossa tradução como Lúcifer, mas vocês vão perceber que a origem de todo o pecado é a soberba. A gente não conhece um pecado antes da soberba, porque ela é a mãe de todos os pecados. Porém, deixa eu primeiro dizer para vocês, eu vou até depois fazer aqui uma pergunta, mas eu acredito que assim como eu, vocês também têm observado isso. Isso traz muita tristeza para o nosso coração. A gente está vivendo uma geração em que a gente presencia, está muito claro, está muito explícito, isso está muito nítido diante dos nossos olhos. A gente tem visto muita gente tombar, irmãos, e gente grande, pastores, pregadores, pessoas com posições elevadas, digo de posições eclesiásticas. A vaidade vem tomando conta do coração de tanto líder, de gente que se acha alguma coisa, estão entendendo de que são maiores do que todos. Para dizer a verdade, se não tomar cuidado, entendendo que são iguais ou maiores do que Deus. Pegamos aí uma frase, eu não gosto de mencionar isto, acho isso muito perigoso, esse tipo de brincadeira, esse tipo de fala, mas o que a gente ouve aí, que tem gente que se acha tão grande que ele praticamente inclui-se como a quarta pessoa da Trindade, de tão grande que ele se sente. E a gente tem visto muita gente tombar, irmão, muita gente tombar. Temos visto ou não temos visto? Sim ou não? Isso tem acontecido em muitas das nossas igrejas, não são poucas. Pessoas que estão crescendo tanto, eu sei que nós estamos sendo filmados aqui, mas essa é uma verdade. Pessoas que quando chegam na igreja, pastores, bispo, dão a mão para que seja beijado, porque são tomados de uma vaidade, são tomados de sentimento de orgulho, se sentem maior do que todos e não querem ser menor do que ninguém. Mas o evangelho que nós abraçamos, irmãos, para ser o maior tem que ser o menor. Este posicionamento de querer ser o maior, isso tem o seu princípio em Lúcifer. Porque nenhum de nós deva ter o sentimento de querer ser maior do que qualquer um dos nossos irmãos. Jesus quem ensinou que se alguém quiser ser o maior, faça-se o menor. Grande para Deus, irmãos, é quem era o menor aqui. E eu não digo com aparência de humildade, irmãos, eu digo a humildade que está no coração, porque Jesus quem nos ensinou, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é humildade expressada com um rosto desfalecido, com uma aparência encurvada, com vestes diferenciadas, muito mais simples do que os demais, para mostrarmos que somos humildes.
A humildade não está na roupa, a humildade não está na expressão do corpo, a humildade está no coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, se expressará nos nossos lábios Deus, dando vida às pessoas, Deus se manifestando entre nós. Então, eu começo nesta noite, lembrando para todos nós, porque nunca isto é demais, lembrar a todos nós, porque isto é doutrinação bíblica, e eu gostaria de lembrar, principalmente a nós, obreiros do Senhor, se tem alguém que precisa de posicionamento de humildade, começa daqui do altar, tá? É aqui que está referências para a igreja. A gente vai ver, irmãos, como é que orgulho se manifesta. Como é que o orgulho nas pessoas a gente percebe? Bom, eu poderia dar aqui uma série de manifestações para vocês, como é que o orgulho se manifesta na vida das pessoas, e vocês também poderiam dizer para mim. Então, tomemos cuidado com o nosso modo de ser, com a nossa fala. E mesmo se a gente não falar, tome cuidado até com o que está no coração, porque a gente precisa se entregar ao Senhor e entender que grande é Ele, que a gente precisa dEle, da misericórdia dEle, a gente depende dEle, que a gente não faz nada sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus. Quantos precisam de Jesus, irmãos? Eu sei que é apenas uma pergunta que parece muito simples e talvez, na minha expressão, muito boba, mas me permita perguntar isso a vocês. Tem ninguém orgulhoso aqui não, né, irmãos? Tem ninguém aqui orgulhoso não, né? Bom, a gente espera que não haja orgulho em nenhum de nós, irmãos. Se tem um pecado, claro que todos, mas se tem um pecado que Deus abomina, se chama soberba, orgulho. Vai aparecer aqui no Data Show para vocês aqui o texto de Jeremias, capítulo de número 48, verso de número 29, eu vou ler com vocês e depois eu entro aí no assunto. Mas olha o que o texto do verso 29 diz. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo. Não basta, irmãos, uma pessoa ter soberba. Tem pessoas que é soberbíssima. Tem gente que é muito soberba. Você conversa com a pessoa, você fala: meu Deus, não dá para conversar com o sujeito. Né, irmã Marta? Conversa com a pessoa, você sente na fala dela, no modo dela, tudo que faz gira em torno dela. Gira em torno do que ela é, do que ela faz, do que ela fala, só ela. Então tem gente que, se não bastasse ser soberba, tem gente que é soberbíssima. Imagine, irmãos, alguém soberbíssimo. E aqui eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Irmão, se tem uma coisa que a gente não gosta, é de conversar com gente soberba. Eu não acredito que nenhum de nós gosta de conversar com quem gosta de se aparecer, com quem gosta de botar a boca no trombone, contar vantagens. Tem gente que conta vantagem de tudo, irmãos. Tem gente que, se você contar um caso, ele precisa ficar na sua frente e contar um caso melhor do que o seu. Porque isso é soberba. E a gente tem, irmãos, um princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho nos ensina que a gente deva considerar os outros superiores a nós mesmos.
Esse posicionamento, o apóstolo João define isto como soberba da vida. E a soberba da vida, diz a Bíblia, que não é do Pai, mas é do mundo. O mundo que gosta de se aparecer. Compra um carro e diz: olha que carro que eu comprei. Se compra uma casa, ele precisa divulgar para todo mundo, porque ele se alimenta dessas vaidades, se alimenta deste posicionamento de grandeza. E o texto do verso 29 aqui diz que Moabe é soberbíssimo. Que gente soberba, arrogância tomando conta do coração das pessoas. Porém, então, vamos responder aqui duas perguntas antes de entrar no texto. Antes da gente tratar o capítulo de número 9, é importante, então, que a gente saiba de duas coisas. Primeiro, o que é soberba? Uma definição rápida, prática, que todos vocês conhecem, é a manifestação, irmãos, do sentimento de superioridade. Então, a soberba é essa manifestação de superioridade. Alguém soberba nunca quer ficar para trás. Alguém que é orgulhoso nunca quer ficar aquém. Nunca ele quer se sentir menor. O soberbo quer se sentir maior. É a manifestação do sentimento da vaidade. Ele se alimenta deste sentimento de vaidade. A vaidade que leva ele a entender que ele é superior, de que ele é maior. E esse sentimento vai levando à arrogância. E esse sentimento vai criar prejuízos na vida desta pessoa que tem este comportamento. Aí a gente parte para a segunda pergunta, que eu acho importante também a gente responder aqui com vocês. Bom, quais são as características de uma pessoa soberba? Se manifesta essas características na vida de alguém que é soberba? Sim, a gente vai conhecer. Então, a gente poderia pontuar um tanto de características aqui de pessoas soberbas. Mas vamos identificar algumas para vocês. Bom, a pessoa que é soberba, ela acredita que ela realmente é superior. Ela não vai ficar para trás. Ela acha que ela é a maior, ou que ele é o maior. E que ele está convicto disso, de que ele é melhor. Imagine o sentimento desse, que a pessoa se sente melhor do que todos. Então esta é a principal característica de alguém que tem orgulho, que tem soberba. Segundo, ela não dá crédito a outras pessoas quando elas falam. O que importa é o que ela fala. Quando os outros falarem, ela não dá crédito, não tem importância, porque importante é o que ela fala. A ideia dela que deva prevalecer. E a gente precisa tomar muito cuidado quando nós fazemos reuniões entre líderes, porque na exposição das ideias, a gente precisa entender que o nosso posicionamento nem sempre será o posicionamento mais adequado. Tem gente que vai ter uma ideia mais importante do que a minha. Tem gente que vai ter uma fala mais prudente do que a minha. Não quer dizer que a minha fala ou a sua fala, na hora de um aconselhamento, de uma conversa, de uma diretriz, de uma reunião, nós não falamos o que era correto. É porque alguém apareceu com uma ideia que nós não pensamos, teve uma visão, teve um conhecimento da parte de Deus que nós, no momento, não tivemos, mas isso não nos diminui.
Mas aquele que é orgulhoso, ele quer que a sua fala prevaleça. O sentimento do orgulhoso, ele não dá crédito quando outras pessoas falam. Então a gente precisa aprender a ouvir. Aqui isso nos ensina que a gente precisa, irmãos, dar atenção quando alguém estiver falando. Que alguém poderá falar numa altura, irmãos, de nível de conhecimento maior do que o nosso. E isto a gente precisa agradecer a Deus, porque terá gente para falar com muito mais conhecimento, com muito mais propriedade do que a gente. Irmãos, nem tudo, e eu não estou me diminuindo aqui com uma falsa aparência, nem tudo o que o líder falar na multidão dos conselheiros tem que prevalecer a palavra do líder. É claro que tem posicionamentos que o líder vai determinar, mas foi o mesmo Salomão que eu citei aqui, dizendo para vocês que na multidão dos conselheiros se faz a guerra, na multidão dos conselheiros há prudência. Então a gente precisa entender que a gente precisa ouvir, para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Terceiro, normalmente o orgulhoso, ele interrompe a fala das pessoas com frequência. O cara que é orgulhoso, quando alguém está falando, ele, espera aí, é isso aqui. Aí a pessoa vai falar de novo, ele interrompe a conversa. Então a gente precisa ter diálogo, a ponto de entender de que a gente precisa esperar o nosso tempo de fala, de que a gente não tem a devida autoridade para ficar interrompendo fala da pessoa quando ela quer colocar o posicionamento dela. Isso pode ser uma demonstração de orgulho, de soberba, porque só ele que quer falar, só ele que quer prevalecer a ideia dele. Quarto, raramente, irmãos, o soberbo reconhece os seus erros. Raro, tá? Isso aqui é nítido. Em quem é soberbo e quem é orgulhoso, normalmente ele não reconhece os seus próprios erros. Ele sempre quererá discutir. Ele sempre levará para a briga. Ele sempre vai levantar o seu tom de voz para prevalecer a sua ideia, para prevalecer os seus desejos. A pessoa que é soberba, raramente ela quer admitir os seus próprios erros. Tomemos cuidado, irmãos. Principalmente nosso posicionamento como líder aqui, eu falo para líderes da igreja aqui na noite de hoje. Tomemos cuidado para que a gente, quando for confrontado, a gente dá meia volta. A gente aprender, fazer a curva, meia volta, a gente acertar os nossos erros, porque quem não admite os seus erros pode ter fortes indícios de soberba. Porque é muito bom, irmãos, quando a gente admite posicionamentos de que a gente errou e de que a gente precisa melhorar. A gente está vivendo uma época, irmãos, de tanto orgulho, que parece que arrependimento não acontece mais entre as pessoas não querem aprender a pedir desculpas, a pedir perdão, a dizer que errou e que pode voltar atrás e que dá para acertar a situação. Então a gente precisa aprender isso. Por fim, por último, o soberbo valoriza a arrogância para encobrir a sua insegurança. Olha o que é comportamento de gente soberba. Ela vai querer prevalecer a arrogância dela, ela aumenta tom de voz, ela quer que prevaleça a sua fala, ela está tão decidida a prevalecer com as suas ideias, com aquilo que ela pensa, com o que ela faz, que ela valoriza a arrogância. A arrogância que predomina a vida dela é, na verdade, para encobrir a insegurança que ela tem. Ela tem medo de perder a posição.
ela tem medo de ser deixada para trás, ela tem medo de que a ideia de outro seja valorizada e não a dela. Aí o que ela faz? Ela que tem insegurança, ela quer levar as coisas no peito, ela quer levar as coisas na força, ela quer levar as coisas no autoritarismo. E no reino de Deus, para se governar, para se fazer um trabalho, para que a sua ideia prevaleça, a Bíblia deixa um conselho para nós: nem por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito, pela graça de Deus, que ela é compartilhada na nossa vida. Bom, então vocês estão tendo uma ideia do que é soberba e quais são as características da soberba na vida de uma pessoa. Aí a gente chegou no capítulo de número 9, já falta apenas 20 minutos, mas olha o que Deus está dizendo para os filhos de Israel. Vocês vão passar o Jordão e eu preciso adverti-los de que a soberba não tome conta do coração de vocês. Vocês vão ver, o verso de número 4, vai aparecer aqui no Data Show, o que Deus está dizendo para os filhos de Israel. Deus diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales aonde? Com o vizinho. Não fales no teu coração. Olha onde começa o orgulho, no coração. Não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra. Ele está até dizendo em nome do Senhor. Ele até coloca o nome do Senhor aqui. Mas ele está dizendo no coração dele. É a conversa com ele mesmo. É a conversa com a alma dele. É aquilo que ele está vendo, de que ele é capaz. Ele está dizendo que ele pode. E Deus está tirando isto do coração dos filhos de Israel. Olha, quando vocês passarem o Jordão, e vocês chegarem na terra prometida, que eu jurei a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nunca digas no teu coração. Nunca digas no teu coração. Irmãos, me permita dizer isso aqui para vocês. A gente corre um grande risco de a gente ficar conversando com a gente mesmo, com o nosso coração. E a gente se orgulhar tanto do que a gente faz, de que isto seja uma vaidade tão grande no nosso coração, que isto em pouco tempo se transformará em ruína. Salomão disse que a soberba, ela precede a ruína, a queda. Normalmente, alguém que tem muito orgulho e que cresceu muito, ele certamente cairá do seu pedestal. Certamente. Porque Deus não dá a sua glória a outrem. Enquanto que este povo está sendo advertido por Deus, Deus não está dizendo nem dos ataques externos, que são as nações dentro da terra de Canaã. Deus primeiro está preparando o coração do povo. Porque se tem alguém, irmãos, ruim de coração, é o ser humano. Irmãos, a gente não vale nada, irmãos. A gente não presta. Eu não sei porque tem gente com tanto orgulho, com tanta vaidade de que é alguma coisa. Posicionamento, irmãos, título de pastor, isso não vale nada, irmãos. O título não. Honroso, honroso. Mas tem muita gente que se apoia no título. Tem gente que quer os holofotes. Tem gente que quer aparência. Deus não está preocupado com título, irmãos. Deus não está preocupado com os holofotes. Deus está procurando um coração humilde, verdadeiro e sincero. E tem uma coisa, irmãos.
A gente precisa aprender que quando a gente falar, e a gente falou isso também na doutrina na terça-feira passada, que se a gente não fala o que procede, irmãos, do coração, porque tem muita gente que fala só da boca para fora. Mas quando a gente percebe de que a boca está falando uma coisa, mas que o coração é outra, meus irmãos, todos estes tipos de comportamento são expressões de arrogância. Porque eu só falo da boca para fora, mas o coração não é verdadeiro. E isso pode ser uma manifestação de soberba, de arrogância e de orgulho no meu coração. Ou vocês acham que a mentira, ela não é irmã do orgulho e da soberba? Porque uma pessoa que conta mentira também está ligado com arrogância, também está ligado com soberba. É um pecado desencadeando outro pecado. Então a gente precisa ouvir nesta última hora da igreja para a gente se cuidar. E como é que a gente se cuida? Porque a gente está tentando se cuidar com os ataques externos, com a perseguição, e a gente pode, irmãos, ter prejuízos quando a gente não conhece nem a gente mesmo, a gente não conhece nem o que está no nosso coração. E Deus está dizendo aqui para os filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra, eu colocar vocês na terra, o verso de número 4, nunca digas no teu coração. Deixa eu fazer uma comparação aqui com vocês. Algumas vezes vocês vão ver os salmistas cantando, salmodiando ao Senhor, e muitas vezes eles vão dizer essas expressões como essa: por que estás abatida, ó minha alma? Espera somente em Deus. É ele conversando com a alma dele. Mas nessa conversa com a alma dele, ele está percebendo que ele está abatido. E esse abatimento, ele está entendendo que ele depende de Deus. É alguém que está dizendo assim: eu não consigo ir à frente se não for Deus. Eu estou abatido, a minha alma está abatida, e ele está conversando com a alma: por que estás abatida, ó minha alma? E ele vai dizer: espera somente em Deus. Ele dizendo para a alma dele. Agora aqui, é ele dizendo só para ele, é ele conversando com ele mesmo, é ele entendendo que ele pode chegar dentro da terra de Canaã, e ele dizer assim: eu cheguei aqui, o Senhor me trouxe aqui, mas é por causa da minha justiça. Eu estou aqui dentro da terra, né, porque eu sou correto, porque padrão de justiça aqui é alguém que anda correto, é alguém que olha para ele e fala assim: não, eu sou eu consigo, eu faço. E é por isso que muitos pregadores falam que quando Israel entra na terra de prometida, entra na terra de Canaã, manda expulsar as nações que estão lá, que tem 7 eus no final: os jebuseus, os girgazeus, os perizeus, os heteus, os heveus, tudo que tem eu era para tirar de lá. Porque Deus não aceita esse egocentrismo, Deus não aceita esta vaidade tomando conta do coração dos filhos dele. Então o que Deus quer? Humildade. Humildade aonde? No coração. Porque se tem humildade no coração, quando a gente perguntar para a gente mesmo, no nosso coração, a gente vai dizer assim: não, foi o Senhor que me colocou aqui. Você chegou no ministério? Foi o Senhor. Você foi abençoado na sua vida financeira? Foi o Senhor. Deus está te prosperando? Foi o Senhor. A gente nunca diga, irmãos, foi por causa da minha justiça, foi por causa do meu braço forte, foi por causa da minha capacidade, foi por causa do meu intelecto. Tem muito pregador, irmãos, destruído, porque a vaidade tomou conta do coração.
Eu lembro quando começou a aparecer essa onda de pregação, irmãos, há 32 anos atrás, os pregadores estavam imitando aí uma série de outros pregadores. Quando eles pegavam no microfone, eles diziam: irmãos, eu estou aqui pela graça de Deus, e eu acho que a graça nem está no coração dele, ele nem está dizendo isso de verdade, só da boca para fora. Ele disse: olha, eu já estive 360 vezes pregando esse ano, segundo dia do ano. Eu passei pelos 5 continentes, 5 ou 6? 6 de geografia aí, 6, né? É isso? Eu já passei pelos, eu vou falar 6 aqui, né? Mas vamos deixar isso aí, né? E aí a gente percebe, esse pessoal, eu já passei pelos continentes todos, e eu já passei pela Europa, pela Ásia, pela Oceania, já passei lá e cá, e por bondade de Deus estou com vocês aqui nesta noite. Vou pregar na vigília daqui a pouco, e amanhã de manhã cedo já pego o avião para ir para tal lugar, e aí toma 10 minutos só para falar de agenda e para falar para onde. O povo não quer saber para onde você andou, se você foi. O povo quer ouvir, irmãos, as coisas do céu, o manar de Deus, a palavra de Deus. Ninguém quer saber da sua agenda, ninguém quer saber aqui para onde você tem andando. Entregue a mensagem de Deus, entregue a palavra de Deus. A gente precisa disso, irmãos, esse posicionamento de crentes verdadeiros com a palavra de Deus. Israel está sendo advertido por Deus, falou: olha, quando você chegar lá, nunca digas em teu coração que foi por causa da sua justiça, porque você é correto. Nunca você pense tal coisa. E eles poderiam correr o risco de achar de que era por causa da justiça deles que Deus estava trazendo eles lá. Mas vamos ver o que Deus responde para eles, para dizer que não era por causa da justiça deles. Eu vou colocar os versículos aí para vocês, verso de número 7, e eu vou falando os versículos. Olha como Deus está abatendo eles, para dizer: não é por causa da justiça de vocês. Eu vou dizer para vocês por que eu estou colocando vocês na terra prometida. Verso de número 5, volta para o 5, não o 7. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. Vou dar uma paradinha aqui. Deus está dizendo: não é por causa da justiça de vocês, não. Eu estou botando vocês lá por causa da impiedade dessas nações. Eu vou tirar elas e vou botar vocês. Mas não é por causa da sua justiça. O texto segue: e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. É por causa da fidelidade de Deus. Deus disse: eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó que eu colocaria os seus descendentes nesta terra. Então está certo de que vocês entrarão lá, porque eu falei para Abraão, eu prometi a meu servo Abraão, Isaque e Jacó, e por isso que vocês vão chegar lá, porque o nosso Deus é fiel, irmãos. Ele cumpre aquilo que ele fala. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, e falaria ele e não confirmaria. Deus é fiel. Ele te prometeu, ele vai cumprir a palavra que ele falou com você. Vamos para o verso de número 6, olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que não é por causa da justiça, está dizendo que tirou Israel do Egito porque queria tirar aquelas nações que ali estavam. Essas nações são chamadas por ele aqui de nações que são ímpias, de impiedade. Agora o verso de número 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. Deus está fazendo questão de relembrar eles. Sabe, tenham na mente, de que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és povo obstinado, teimoso.
Essa versão, ela é inclusive muito boa, citada pelo diácono Bruno, aqui, porque obstinação, irmãos, é teimosia. Tome muito cuidado com as suas teimosias, tá, irmãos? Teimosias que tem a ver com resistência à palavra, teimosias que tem a ver com a falta de subordinação, teimosia que tem a ver de que você não se arrepende, que você não volta atrás. Isso pode ser soberba, orgulho que teve no coração da geração anterior, e Deus está dizendo: lembra-te e não te esqueça, estejam certos que vocês são um povo obstinado, vocês são um povo teimoso. Permita dizer aqui, dá uma olhadinha para cá para o pastor, irmãos. Não sei se vai parecer isso um pouco engraçado, mas se tem um povo teimoso, é o povo de Deus, irmão. Como é que a gente parece que gosta de resistir? Como é que a gente às vezes gosta, parece que, de fazer enfrentamento? Que a gente parece que gosta de fazer oposição? Que a gente tem que ser ouvido de qualquer maneira. Se não for ouvido, eu vou para outra igreja ali. Se eu não for ouvido, esse líder não presta. Se eu não for ouvido, não dá certo para reunir aqui 200 cabeças, o pastor, para ouvir a vontade de todo mundo e se submeter à vontade de todo mundo. Não estou legislando aqui em causa própria. O que eu estou dizendo, irmão, que a própria Bíblia diz que não dá para agradar a gregos e troianos. Ora, irmãos, tem coisa que é competência de um líder definir. Outras, ele precisa entender de que ele precisa se submeter, ouvir um plenário, ouvir uma igreja, ouvir o povo. Agora, tomemos cuidado, porque o comportamento de que Deus está dizendo aqui, de que eles são um povo obstinado, porque resistiram Moisés no deserto, tentaram apedrejar Moisés, tentaram apedrejar Arão, resistiram o quanto que eles podiam resistir à vontade divina. E Deus disse: vocês são um povo obstinado, vocês não gostam de ouvir conselho, vocês não querem a minha palavra, vocês só querem pão e peixe, vocês só querem maná. Na hora de fazer o que é devido, vocês resistem. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Agora vamos ao outro texto, do que Deus está dizendo, verso 7. Porque eles são um povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor. E olha, quem está dizendo este conselho aqui é Moisés, lembrando do que eles fizeram contra o Senhor. E eles não resistiram um pouco, não. O texto está dizendo: muito eles provocaram a ira do Senhor. Sabe o que é alguém provocar, irmãos? É alguém que, em outras palavras, perturbando, implicando, alguém que está criando conflito, criando problema, provocando a ira do Senhor. Vamos para o outro verso. O verso de número 7, no mesmo 7, no finalzinho, vai dizer assim: desde o dia em que saíste da terra do Egito, até quando? Até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Não bastasse chamar de obstinado, está chamando aqui de rebelde. Vocês são rebeldes. Você imagine o pastor Moisés chamando aquela congregação de rebelde. O pastor Moisés dizendo: vocês resistiram a Deus desde quando vocês saíram do Egito até quando vocês chegaram aqui. Sabe o que vocês são? Rebeldes. Aí o pastor falar para uma congregação que a congregação é rebelde. Quero falar isso com vocês não, tá, irmãos? Mas vai um pastor dizer isso: rebeldes.
Mas Moisés está dizendo assim: vocês são rebeldes. Desde o dia que vocês saíram, vocês resistem ao Senhor. O que que eles são também? O que que eles fizeram mais? Verso 12. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, olha a expressão de Deus, irmão. Deus podia dizer assim: porque o meu povo, ele não usa a expressão aqui, o meu povo. Deus disse assim: o teu povo. Verso 12, né? Depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Ou seja, a rebeldia dele, cedo, eles saíram do Egito, já estavam se desviando logo depois, provocando a ira do Senhor. E aí lá no verso 13, Deus repete de novo o que Deus disse para eles no versículo de número 6. Diz assim, verso 13: falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Vocês estão percebendo, irmãos, como é que existe maldade no nosso coração? Eu encerro dizendo isso aqui para vocês, irmãos, citando o texto do escritor aos Hebreus: que nunca haja em nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esteja certo que você pode se apartar de Deus dentro da igreja. Esteja certo de que você pode ter um coração mau dentro da igreja, fazendo parte da membresia da igreja. Você pode estar num conjunto da igreja, você pode estar no púlpito da igreja, mas o coração é mau. A maldade está no coração. As inclinações para fazer o mal estão no coração. E Deus diz, através do escritor aos Hebreus: nunca, irmãos, nunca haja em nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ouça isso, por favor, irmãos. Muitas vezes, na minha vida como pastor, nas minhas experiências pastorais, eu tenho notado, irmãos, que tem pessoas que tinham tudo para chegar lá. Tem pessoas que teriam tudo para ter um ministério brilhante, mas se aliaram com o mal. A maldade está no coração. Eles têm a oportunidade para fazer o que é correto, faz o que é errado. Eles têm a oportunidade de louvar a Deus com atitude, mas eles se aliam às obras do adversário. Quão triste é uma pessoa que coloca a capa da santidade, que vende uma aparência de bom, quando na verdade a maldade está no coração. Deus nos guarde, irmãos, que a nossa boca fale, irmãos, para a glória do nome do Senhor, mas Deus avaliando o coração. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nunca o pecado do orgulho, da soberba, tome conta do nosso coração. A gente está precisando de culto de doutrina para a gente refletir sobre isso. A gente está precisando de culto de ensinamento para a gente entender de que a gente não é nada, de que a gente não é ninguém, que a gente depende da misericórdia de Deus. Irmãos, estalar do dedo, se Deus soprar, irmãos, a gente some. Se Deus disser, sai daqui, coitado de nós. Se Deus disser, irmãos, eu não quero você, coitado de nós, irmãos. Então andemos em verdadeira, irmãos, santidade e justiça na presença dele. Nunca se orgulhar de nada. Nunca ter vaidade para nada. Posicionamento de vaidade para quê? Ninguém leva nada desta vida. Ninguém, irmãos, aqui é melhor do que ninguém. A gente precisa entender de que a gente depende da misericórdia de Deus. A gente crê assim, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. 9h
5 e nós esperamos em Deus de que Deus continue nos ajudando e a gente vencendo, lutando, pedindo graça de Deus, vaidade longe do nosso coração e a gente viva na presença de Deus, desfrutando a sua palavra e os milagres dele na nossa vida. Meus irmãos, lembrando que toda essa semana nós estamos envolvidos com a oração especificamente em favor do Douglas, conforme falamos no domingo.